1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 11, 1 aos Coríntios, 11, 23. Acharam? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Diga, igreja, até que Ele venha. Porque qualquer um que comer este pão ou beber deste cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que Deus abençoe sua palavra. O texto, ele é autoexplicativo. Ele não carece de muita explicação para que seja fácil de entender. Até o crente neófito, quer dizer, o crente novo na fé, é capaz de perceber a grandiosidade desse texto. E ele bebe na fonte de Lucas, o evangelista, que não era judeu, por sinal. Lucas não era judeu. Lucas era gentil. Gentil é quem não era judeu. Aí gentil com O. E ele se converte, se torna um grande ajudador do apóstolo Paulo e vai nos deixar de presente 2 livros maravilhosos, que são o Evangelho de Lucas, que conta muitos fatos da vida de Jesus, e o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Lucas, ele tem uma característica bem interessante, porque os evangelhos que foram frutos de trabalho de pesquisa de muita gente, como é o caso de Marcos, Mateus e Lucas, e que tem muita similaridade entre eles, muita coisa semelhante, são chamados de evangelhos sinópticos. São os evangelhos mais parecidos entre si. Um completa o outro. Já o evangelho de João é um caso à parte, porque ele fala da intimidade relacional dele com Jesus, de uma maneira singular. E Lucas, ele vai dizer no capítulo 22, se eu não me engano, versículo 19, ele vai dizer a mesma coisa, que deveríamos fazer isso em memória dele. E Lucas empreendeu um trabalho de pesquisa muito profundo, ele entrevistou pessoas, ele fez um trabalho científico, ele fez um trabalho usando metodologia científica, quando ela nem existia. Ele pesquisou para constatar que tudo o que ele estava dizendo era verdade. E o livro de Lucas é um ensino didático sobre a vida e o ensinamento de Jesus. Enquanto que Marcos se esforça para mostrar o servo sofredor, e Mateus se esforça para convencer os judeus de que Jesus é o Messias, e Lucas tenta trazer uma linguagem para o mundo grego. Lembre que ele era um gentil, ele pertencia ao mundo grego, o mundo helenizado, com a cultura grega. Então ele tenta trazer até uma argumentação filosófica, tangível, capaz da mente entender de que Jesus é o Filho do Homem. Por isso a expressão Filho do Homem
no sentido de filho da humanidade, aquele que nasceu para morrer pela humanidade. Cada um desses livros tem um propósito. Aí vem Paulo, que não andou com Jesus, pelo menos não fisicamente, e bebe na fonte desse povo todo. Como você e eu bebemos na fonte dos 66 livros da Bíblia. Além da experiência pessoal que cada um tem com o Senhor, de vida de oração, vida de meditação na palavra, e feliz é o homem que na palavra de Deus medita de dia e de noite. Nós temos 66 livros como fonte de referência, com registros de situações não muito dignas, situações não muito nobres, situações vergonhosas, constrangedoras, na vida de grandes homens que nós chamamos de heróis da fé. Nós vemos o que foi que Davi fez, quando ele dorme com a mulher de seu soldado Urias, e depois trama a morte de Urias para ficar com ela. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era homem. À medida que vamos estudando a Bíblia, vamos nos deparando com essa singularidade de que, embora cristãos, embora servos do Deus Altíssimo, embora nascidos de novo, embora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, regenerados, se não vigiarmos, estamos sujeitos às mesmas fraquezas que qualquer pessoa. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória. Porque de fé em fé, de glória em glória, a graça do Senhor vai se aperfeiçoando em nós. E vai nos levando a crescer espiritualmente até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então você que é crente e cometeu pecado, você tem consciência que falhou com Deus, você não tem que viver no canto prostrado, se envergonhando, se lamentando, porque você pecou. Você deve se envergonhar do pecado, mas deve se levantar e fazer como o filho pródigo. Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra a minha igreja, eu pequei contra o testemunho que eu tenho que dar a essa geração. Mas eu quero que o Senhor me restaure, eu quero que o Senhor me levante, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. É isso que Deus quer de você, que você se levante para que Ele te dê forças. Porque quem capacita você a permanecer de pé é o Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, bebendo nessas fontes, ele fala do que é a ceia, um culto memorial, um culto feito em memória de alguém que morreu, em memória de Jesus, como Jesus tinha mandado lá em Lucas. E por quê? Por que Jesus estabeleceu isso? Para que a mensagem da cruz, a mensagem do seu sacrifício, a mensagem da sua ressurreição e a mensagem da sua volta não caíssem no esquecimento. Todas as vezes que comemos desse simples pedaço de pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando ao mundo, às pessoas ao nosso redor e reafirmando em nós mesmos que temos uma aliança com o Senhor, pelo sacrifício do seu corpo e pelo derramamento do seu sangue. Somos de novo levados, induzidos pelo Espírito Santo, ou melhor, conduzidos a uma reflexão de que não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Quando a gente pensa nessa dimensão, a gente sente a culpa, mas a gente não se torna escravo da culpa. Porque um dos problemas piores na vida do crente é quando ele se torna escravo da culpa. Pastor Teobaldo, o senhor não sabe o que eu já aprontei. Durante X tempo eu fiz isso, isso e isso. Eu envergonhei a Deus, eu envergonhei a minha família, eu envergonhei a igreja, eu dei mau testemunho. Sim, é verdade, mas graças a Deus em Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Onde o diabo cantou vitória, é ali mesmo que ele vai ser envergonhado, derrotado, e o nome de Jesus vai ser exaltado através da sua vida. O texto de 1 Coríntios 11, 23 em diante, evoca em nós uma necessidade de compreender os elementos da ceia, não de uma maneira mística, mas de uma maneira prática. Porque quando você entende as coisas de uma maneira mística, você quer atribuir àquelas coisas poderes mágicos, que não existem, que não estão presentes naquelas coisas. O pão continua pão,
O suco de uva continua suco de uva. Nenhum poder vai adquirir você porque comeu daquele pão e bebeu daquele cálice. Nada de sobrenatural vai acontecer em sua vida porque participou da ceia. Não, pastor, não. Porque é um culto memorial. É um culto simbólico. Quando você vai casar, tem um momento que você entra, depois entra a moça, o rapaz, a moça, entra as testemunhas, entra a família, o oficiante. São dadas algumas palavras para os noivos e para os presentes. São feitas orações, cânticos são entoados a Deus. Alguns teatralizam um pouco mais, fazem algumas coisas diferentes, mas é só para tornar bonito aquele momento. Aí tem um momento final em que é perguntado a você se você aceita aquela pessoa, o rapaz, a moça, o rapaz, como seu esposo. Mas aí tem uma palavrinha no meio, como seu legítimo esposo. Legítimo. Até que a morte os separe. Essa expressão legítimo, ela estabelece um vínculo de primazia, de exclusividade, de ser único. Porque na nossa cultura cristã, o homem não casa com 2, nem com 3 mulheres, nem a mulher com 2 ou 3 homens. Na cultura mundana se cultiva isso. Em algumas outras religiões cultiva-se isso. Mas a religião cristã é baseada no princípio, lá de Gênesis: deixará, pois, o homem a sua família e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. É o princípio de formar uma nova família. E quando você se converte a Cristo, você está se casando com Cristo. A Bíblia chama você e eu, todos que formam a igreja, de a noiva do Senhor. Nós nos tornamos a legítima esposa de Cristo. Nós somos propriedade dele, no sentido de que ele tem poder e autoridade sobre nós. Nós somos dele, e nós somos agora guiados pela mão dele. Ele nos leva para o centro da sua vontade. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que esse mesmo Jesus se entregou a si mesmo para purificar a sua noiva, para depois apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, pura, perfeita e sem mácula. Ele está interessado na sua santidade. Ele está interessado na sua pureza espiritual. Ele está interessado no seu crescimento, no seu desenvolvimento como servo dele. Ele quer te levar a conhecer cada vez mais os segredos, os mistérios dele para a sua vida, os planos e os propósitos que ele estabeleceu para ti. E para que isso aconteça, é preciso que você, enquanto noiva, decida ter intimidade com o seu noivo. Aí você se casa com ele. Quando você recebe Jesus como Salvador, você se casa com ele. Você se torna uma com ele. A intimidade permite que ele te conheça por inteiro, como você de fato é. E essa intimidade em que ele te percebe como você é, não significa que ele não soubesse quem você era, ele já sabia. Mas no momento em que você se dispõe a se desnudar diante dele, a se dizer como você é, quais falhas você tem, do que você tinha vergonha, que você não falava antes, mas agora você fala. Porque à medida que a intimidade vai se aprofundando, ela vai produzindo maior confiança. E junto com a confiança, vem o desabrochar dessa transparência que nos revela como de fato somos. E eu reitero, repito, reafirmo, ele já sabe quem você é, ele já sabe como você é. Ele já sabe onde você tem fraquezas. Ele já sabe onde você peca. Ele já sabe onde você é tentado. Ele já sabe em que áreas o inimigo ainda tem influência sobre a sua vida. Mas ele quer ouvir de você. Porque no momento em que você se predispõe à sinceridade plena, completa, total, absoluta com ele, aí ele diz: agora eu posso agir na sua vida, porque você não tem mais nada a esconder de mim. Na verdade, você nunca pôde esconder nada dele, mas no momento em que você se dispõe a dizer a ele quem você é de verdade, então ele diz: ah, você está assumindo isso,
Estou, Senhor. Você quer mudar nisso? Quero, Senhor. Aí ele diz, agora com licença, agora eu vou agir, porque você deixou que eu agisse. Pergunto, será que ele não poderia agir sem que eu pedisse? Poderia? A palavra do Senhor diz que Jesus chegou em algumas cidades na região de Samaria, e o povo daquela cidade era incrédulo. E a incredulidade era tão grande, que a Bíblia diz que Jesus naquela região não pode realizar mais do que alguns poucos milagres. Não é isso que está escrito na Bíblia? João e Tiago ficaram tão indignados com a incredulidade do povo, zombando de Jesus, que eles disseram, Senhor, quer que oremos como fez o profeta Elias, para cair fogo do céu e destruir esse povo incrédulo? Ele disse, vós não sabeis de que espírito sois. O Espírito do Senhor é espírito de misericórdia, de compaixão, de longanimidade, de paciência. A Bíblia diz através do apóstolo Pedro que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele espera, com grande esperança, que os pecadores se arrependam e se convertam ao seu Filho Jesus Cristo. É por isso que a longanimidade, esse ânimo prolongado, essa paciência demorada de Deus, as muitas misericórdias do Senhor, como diz Jeremias, são a causa de não sermos destruídos. Deus está operando. Deus está pacientemente esperando por aquela pessoa que ainda não se converteu. Por aquela pessoa que amou mais o mundo do que a Ele. Porque quando você escolhe o pecado, você está amando o pecado mais do que o Senhor. E quem ama o pecado, ama o mundo. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que o mundo jaz no maligno. Jaz é uma expressão para quem morreu. Você chega no cemitério, está lá o túmulo, e tem lá a lápide, e está escrito, aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. O mundo está morto no maligno, espiritualmente. Por isso que hoje milhões estão nas ruas celebrando o carnaval. Pessoas socialmente honestas, socialmente trabalhadoras, pais de família, mães de família, pessoas de bem, mas que ainda não tiveram um encontro revelador e transformador com Jesus Cristo. Vamos desprezar essas pessoas? Jamais. Odiá-las? Nunca. Desprezá-las? Para quê? Um dia também estivemos na mesma situação que essas pessoas. É preciso que exercitemos dentro de nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2, de 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por humilhação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se humilhou e surgiu entre nós na condição de homem. O Verbo se fez carne para se comunicar com quem é carne. Porque se ele viesse em espírito, não lhe daríamos ouvido. Mas ele veio como um de nós, comendo carne, feijão e farinha. Ele viveu nesse mundo de tentações, nesse mundo de provações, nesse mundo de pecado. Mas ele decidiu não ceder ao pecado, não cair em tentação, fazer a vontade do Pai. Ainda que o seu corpo desejasse, ele nunca cedeu para dar o exemplo de que é possível, com a ajuda do Espírito Santo e com uma decisão pessoal, agradar a Deus. Paulo traz à memória tudo isso. Paulo está dizendo a você e a mim que eu e você não somos melhores do que as pessoas que estão pulando o carnaval. É duro, mas é verdade. Eu e você não somos melhores do que quem está agora se prostituindo, vendendo o corpo para o prazer sexual. Eu e você não somos melhores do que aquela turma que saiu de sua cidade para ir assaltar, roubar celular, roubar veículos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nos diferencia é a misericórdia do Senhor. A misericordiosa graça do Senhor que um dia nos alcançou em Cristo Jesus pela boca de alguém que falou do amor de Deus para nós. Essa pessoa que a gente às vezes até esquece, ela foi um instrumento que Deus usou para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo
e por obra e graça do seu Espírito Santo nos levar aos pés do Senhor. E é por isso que você é crente hoje, porque Deus usou alguém para orar por você, Deus usou alguém para pregar para você. E quando nós somos convidados a comer do pão e beber do cálice, somos convidados a trazer à memória quem é Jesus e o que Ele fez. Ele veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Ele morreu pelos pecadores. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Ele está vivo e Ele vai voltar. Isso deveria nos mover de manhã quando acordamos, para tomar café, para comer pão, para ir na padaria, para ir trabalhar, para fazer seja o que for. Isso deveria nos mover quando falamos do amor de Deus para alguém que nos despreza, que nos rejeita, que zomba de nós. Isso é o que nos deveria motivar a separar um tempo, por menor que seja, para sentar num canto, ajoelhar como você puder e pedir a Deus por as pessoas que você diz que ama. Quando eu falo você diz que ama, eu não estou te julgando, porque só quem sabe se ama de verdade é você. Minha mãe não é crente. Quanto tempo você ora por sua mãe? Meu pai não é crente. Quanto tempo você ora pelo seu pai? Meu irmão não é crente. Quanto tempo você ora pelo meu irmão? Eu vou contar uma história, não estou me gabando não, a honra e a glória do Senhor Jesus. Pergunta ao pastor Edivaldo, quantas vezes ele entrava no quarto, a gente morava lá em São Bento, e eu estava de joelho no quarto orando por ele e por minha mãe. Quantas vezes, quando eu morei em Salvador, eu estava de joelhos, orando pelo meu tio, e pela minha tia, e pela minha prima e os meus 2 primos. E hoje minha prima é crente, minha tia é crente, meu tio infelizmente partiu sem aceitar Jesus. Meu tio me chamava de fanático. As pessoas vão desprezar você, vão perseguir você, vão botar apelido em você, vão menosprezar e tentar diminuir você, vão zombar da sua fé. Mas em que você é melhor do que Jesus? Jesus foi desprezado, foi humilhado, foi perseguido, foi preso, torturado e morto. Você é melhor do que Jesus? Então, se Jesus suportou tudo isso por amor às almas que haveriam de crer nele, quem sou eu para reclamar do que vem sobre mim? Se você não está vivendo em pecado, não está vivendo segundo a carne, mas está sofrendo perseguição por ser um crente fiel, por ser uma mulher ou um homem de Deus, por viver a vida de um crente, levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor. O Senhor Jesus, no capítulo 5 do Sermão do Monte, Mateus, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, diz o Senhor, e exultai, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Porque assim como perseguem a ti, perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Está escrito em Mateus capítulo 5. Gente, isso é forte. Jesus nos compara aos profetas do passado, quando somos perseguidos por viver em fidelidade. E o que é que nos falta? Nos falta tomar do cálice, comer do pão, e lembrar que o pão é pão, e o vinho, o suco de uva, é só um líquido. Mas ao mesmo tempo lembrar o símbolo que está presente ali, qual é a mensagem que aquilo nos traz. A principal mensagem é sobre comunhão. Diga, comunhão. Eu estou quase terminando, pessoal. Comunhão, em primeiro lugar, com o sacrifício de Cristo. Eu tenho que me identificar com o sacrifício. Eu tenho que olhar para aquela cruz e entender que aquela cruz era minha. Você consegue pensar isso? Você consegue pensar na cruz de Cristo, olhar para aquele monte chamado Gólgota, lugar da caveira, Calvário, e pensar que ele foi ali levado àquela cruz, ele foi arrastado pelas ruas carregando aquela pesada cruz, ele foi surrado, humilhado, torturado e morto, porque está escrito que a alma que pecar morrerá, e toda a humanidade estava condenada à morte, mas assim como o pecado entrou por um homem, um justo morreu pelos injustos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados,
Amadas, existe uma lei espiritual. Se alguém rouba e é pego, vai preso. Se alguém mata e é pego, vai preso. Se alguém comete um crime e é pego em flagrante, vai preso. Nós cometemos o crime de sermos pecadores no mundo espiritual. E nós não tivemos uma culpa direta disso, porque herdamos essa maldição do pecado do nosso ancestral comum, Adão. Mas Deus, em sua grande sabedoria, amor e misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de sermos redimidos, de sermos resgatados da condenação do pecado. E aí, assim como o primeiro Adão cometeu o primeiro pecado e o mal entrou no mundo, aí Ele mandou o segundo Adão, que é Jesus, que morreu na cruz e se sacrificou como oferenda, como oferta. Ele deu o seu sangue, portanto a sua vida. Sangue aqui fala de vida. Ele deu a sua vida. Ele deu o seu corpo para receber o castigo que era meu e seu, porque o castigo era do pecador. A Bíblia diz no capítulo 53 do livro de Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras, algumas traduções dizem, por causa dos seus machucados, nós fomos sarados. E a linguagem ali não é física, é espiritual. Ele recebeu o castigo espiritual que nos traz a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Se eu não olhar para Jesus com um olhar espiritual, eu não vou ter uma identificação espiritual. Por favor, olhem para mim. Olhem para mim. Se você olha para Jesus como uma figura histórica, Ele é só um grande líder, um revolucionário. Como dizem os meus amigos socialistas, o primeiro comunista da história. Porque pregava dividir tudo em comum. Jesus nunca foi comunista no sentido político que Karl Marx inventou. Ele falava de comunhão. E a minha comunhão com Cristo, lembrada na ceia, ela evoca em mim essa identificação com o seu sacrifício. Que eu sou um com Ele na sua morte. Portanto, se já estamos crucificados com Cristo, vivamos por Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque é dele a nossa vida. A vida dele está em nós. E não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então a primeira coisa que a ceia me lembra é essa. A outra coisa é que a ceia me lembra da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha para o irmão do teu lado, por favor. Talvez não seja a pessoa mais bonita do mundo. Talvez não tenha dinheiro, não tenha importância. Talvez não seja alguém com quem você nem tem um relacionamento assim, tão próximo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se essa pessoa é convertida a Jesus, é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela vai morar no céu junto com você. Como é que vai ser no céu? Eu não sei. E confesso que não estou preocupado. A revelação de Deus, ela foi progressiva. A revelação de Deus, ela foi se processando conforme a capacidade de entendimento do homem. E existem coisas da eternidade que nós não podemos entender hoje ainda. Então a Bíblia usa figura de linguagem. Por exemplo, no livro de Isaías, quando vai falar do céu, aí você vê a descrição do leão pastando com o cordeiro. Era uma sociedade ainda pastoril, então usou-se uma linguagem profética para que eles entendessem algo que aos olhos humanos era impossível. O leão é predador, o cordeiro é presa. Como é que a presa vai ficar junto com o predador? Só se for por um poder sobrenatural. Ele está dizendo que o reino de Deus vai ser um reino de paz. Aí quando a gente vem para o livro de Apocalipse, que já é 700 anos no futuro, outra realidade, outro nível de desenvolvimento, com cidades apoteóticas, uma sociedade citadina, cidade, uma sociedade citadina, quer dizer, uma sociedade de cidades. Aí a linguagem já muda, sai aquela linguagem campestre, aquela linguagem pastoril. Aí a descrição agora se torna uma descrição citadina, falando da realidade de uma cidade. E vai dizer que lá no céu tem mansões
mansões, a ideia de casas lindas, porque agora as pessoas não estão falando de uma cultura do campo, mas de uma cultura de cidade, uma cultura urbana. Então Deus se utiliza daquilo que está ao alcance da nossa compreensão, para que tentemos entender o que é a grandeza da eternidade. Mas tudo isso, Paulo vai dizer que é como olhar no espelho, é apenas sombra do que está por vir. Aí no Apocalipse está dizendo que a cidade tem ruas de ouro, porque ouro é algo precioso, é algo de excelência. O que a Bíblia está dizendo não é literalmente que no céu tem rua de ouro. Pode ser que tenha, pode ser que não. O que a Bíblia está dizendo é que o suprassumo da excelência vai estar nesse lugar. Temos que entender que a figura de linguagem em cada texto da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, nos remete a uma única convicção: Deus tem o melhor reservado para aqueles que o amam e o servem em espírito e em verdade. Ele não vai abandonar a sua igreja. Apocalipse 3:10 diz: porquanto guardaste a palavra da minha lei, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, o mundo inteiro. Olha só, esse versículo de Apocalipse 3:10 revela coisas incríveis. Primeiro ele está dizendo que quem age com fidelidade, quem guarda a palavra da lei, é quem anda com fidelidade ao Senhor. Ele vai proteger, ele vai livrar da hora má, da hora perversa, da hora ruim. E aí o texto também revela que essa hora de perseguição não vai ser só no Brasil, no Japão, na China, não. É no mundo todo. E o mundo está se tornando o quê? Uma nação global. Temos o Brasil, a Argentina, mas o mundo é global. As corporações, as empresas estão dominando o mundo. Sutilmente, através da mudança da moeda física para a moeda digital, cada vez mais o controle total vindo sobre as nações, sobre os cidadãos, sobre os indivíduos, sobre as pessoas. E nós nos tornamos quase que escravos desse mecanismo sutil, desse sistema perverso de controle. E aí a Bíblia diz: você está além disso, você está acima disso tudo, porque você não é deste mundo. Quem se converte se torna um ET, um extraterrestre, porque não pertence mais à terra, é herdeiro do reino dos céus, aguarda apenas o glorioso dia da volta do seu Senhor, que o levará. E a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18, diz assim, que o Senhor voltará, olha só que coisa linda, com o som de trombetas, com milhares de anjos, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos terão seus corpos transformados em corpos diferentes, e então os vivos transformados e os mortos ressuscitados, seremos arrebatados da terra, encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, assim diz a palavra. Para com essa mania de querer entender minudências, detalhes que a Bíblia não se preocupou em dizer. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e os nossos filhos. Tem coisas que Deus não revela porque ainda não estamos prontos, aptos a entendê-las. Meu neto tem 4 anos. Tem assuntos que, se eu for conversar com o Bento, ele vai me olhar e vai dizer: eu não entendo, vovô, eu não entendo. E ele não tem que entender. Hoje eu brinquei com ele de show do milhão. Aí eu dizia qual era a resposta, o prazer dele era apertar a resposta certa. E tinha umas perguntas difíceis. Quem foi que inventou não sei o quê? Quem foi o primeiro homem que chegou, deu a volta no Cabo da Boa Esperança? E Bento lá, ele disse: eu não sei não, vovô. Eu achava tão lindinho. Ele olhava para mim e dizia: eu não sei não, vovô. Eu disse: a resposta 3. Aí ele ia: acertamos, vovô. Ele botava no plural, porque ele se sentia incluído, participante, e se acabava de rir. Mas meu neto não tem obrigação de saber aquelas coisas, porque meu neto só tem 4 anos. Agora imagine meu neto formado em História na universidade, eu fazer uma pergunta básica de História e meu neto dizer assim: eu nunca ouvi falar disso não. Eu poderia cobrar dele, porque ele já teve uma formação que o habilita a entender. Tem coisas que não vamos entender nesta vida nunca, mas não se preocupe, o seu lugar, você que é crente fiel, está garantido.
tenha certeza da sua salvação eterna em Cristo Jesus. O diabo não te toca mais. Essa comunhão com a unidade do corpo me lembra que eu tenho que olhar para o meu irmão e ver nele a imagem de Cristo. Eu não preciso necessariamente gostar do irmão, aprovar tudo do irmão, mas eu preciso entender que os laços de fraternidade que me unem ao irmão é gerado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há mais separação entre grego e não grego, entre brancos e negros, homem e mulher. Todos são iguais aos olhos de Deus. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados será aceito por Deus. É por isso que eu contei aquela história já umas 3 vezes aqui, daquele missionário que foi pregar numa região da Índia, onde havia as castas, né? E a pessoa quando nasce numa casta inferior, ela vai morrer naquela casta. Ela nunca vai sair dali. E o camarada nasceu numa casta de gente que era sem casta, que era para limpar latrina, varrer quintal. E o homem lá pregando para as castas superiores, ninguém aceitou Jesus durante 7 anos. Um dia aquele homem que limpava o quintal dele, limpava a latrina, disse: moço, do tanto senhor pregar, eu aceito Jesus, eu quero me converter, eu quero me batizar. Ele disse: não, se eu te batizar, os das castas superiores vão achar que o evangelho é para pobre. Eu não posso vincular o evangelho à pobreza. A esposa dele no ouvido dele, todo dia: batiza o homem, batiza o homem. Ele batizou o homem fugiu. Depois de batizado, ele fugiu. Voltou 1 mês depois com mais de 1000 pessoas para se batizar. O missionário ficou boquiaberto e disse: o que foi isso? Eu estou aqui há 7 anos, não ganhei ninguém, a não ser você. E sem querer. Como é que você ganhou tanta gente? Ele disse: a minha casta é a casta dos 100 castas. Que numa novela famosa que teve aí, Caminho das Índias, eram chamados de os Dalits, os 100 castas. A ideia de que no corpo, cada um nasceu de uma parte do corpo. Os que mandam no país saíram da cabeça, os que lutam nasceram dos braços, os que estão nos membros são os comerciantes, os empresários, e os pobres dos 100 castas, eles estão abaixo da sola dos pés. São inferiores em tudo. E aí eu disse lá para a minha tribo que existia um Deus que reconhece que todos são iguais perante Ele. E que não tem distinção, não tem casta. E eles disseram que querem servir a esse Deus. Às vezes, quando a experiência é de exclusão, quando você entra numa realidade de acolhimento, você enxerga as coisas com outros olhos. E quando você olha que o pecado nos exclui da presença de Deus, porque os vossos pecados, diz a palavra, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e percebemos que fomos acolhidos pelo amor de Deus, então nós não vamos mais olhar para o irmão, separando o irmão, porque no passado ele foi isso ou aquilo, a irmã que foi prostituta, o irmão que foi ladrão, o irmão que se envolveu em crime de estelionato, o irmão que era um mentiroso, um mulherengo sem vergonha, usuário, traficante de drogas, não interessa, o passado ficou para trás, ele é agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu olho para ele e vejo o brilho de Cristo. Vanúbia está de testemunha, estava aqui ontem no bazar, quero aproveitar e dizer que nós estamos tendo bazar todo sábado e domingo aqui, em prol dos projetos da igreja, não deixe de vir comprar aqui. E aí, chegou um senhor, não sabia quem ele era, muito alegre, conversador. Eu nem sou de conversar, mas acabei conversando com ele. E aí, ele disse: Pai do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus. Aí se identificou que era pastor de uma igreja aqui em Juazeiro. E ele começou a contar a história dele. Ele disse: eu vivia na Cracolândia, não foi isso? Eu comecei a usar drogas com 13 anos de idade. 13 anos. Ele parece que agora tem 40 e pouco. 42. Com 13 anos ele começou a usar droga. Ele chegou a um nível de total dependência. Foi morar na Cracolândia. Um dia um pastor pregou para ele. Aí ele disse que gostou tanto das palavras do pastor. Disse: eu quero. Eu vou aceitar esse desafio aí. Você disse que Deus pode mudar a minha vida, que eu posso até ser um pastor um dia. Eu vou aceitar esse desafio. E os companheiros dele de droga disseram: você está ficando doido? E depois que ele aceitou a Jesus, a perseguição veio contra ele de uma forma terrível. Os próprios companheiros queriam matá-lo. Ele voltou para Juazeiro. Procurou uma igreja. Hoje ele é um homem casado, bem-sucedido. É um pastor, é um servo de Deus. Mas suponhamos que alguém conheceu aquele rapaz antes dele ter um encontro com Jesus. Encontrou com ele na rua.
com a Bíblia na mão, diz: a mim ele não engana. Isso aí, ó, é golpe. Isso aí, de crente não tenha nada. Isso era um bandido sem vergonha, vivia na droga. É assim que o homem natural vê as coisas. Mas o homem espiritual, ele crê no poder do Evangelho, que é instrumento de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Quem acredita nisso, dê um aplauso ao Senhor. A ceia nos lembra que o sacrifício de Cristo foi por todos e para todos que nele creem. Mas a ceia também, evocando a ideia da comunhão, ela nos chama à santidade e à obediência em Cristo. O que é a santidade? É a escolha consciente de não ceder às inclinações da carne. E por que é que o pastor volta e meia está falando disso? Porque eu, você e a humanidade inteira temos inclinações carnais. Todos. Sim ou não? Porque a igreja precisa se desvincular de algumas coisas que limitam a visão da igreja. Por exemplo, a igreja se acostumou a ver pecados na área sexual como pecados graves e imperdoáveis. Então, se alguém comete um pecado na área sexual, é motivo de desprezo, é motivo de crítica, é motivo de exclusão, quando não expulsão da igreja. Mas existem pessoas cometendo outros pecados que não tem nada a ver com a sexualidade, e que são pecados, e que estão previstos na palavra de Deus como pecados, e que está escrito na palavra de Deus que quem comete tais coisas não herdará o reino dos céus, e ainda assim, muita gente é tolerante com tais pecados. Sim ou não? O pecado não é fruto da minha escolha. O pecado não é como ir a um restaurante de comida, aquilo que eu pego o que eu quero. Esse pecado aqui eu aceito, esse eu não aceito, esse dá para tolerar e conviver com ele, esse é inaceitável. A Bíblia diz que todo pecado é um ultraje, é uma ofensa ao Senhor. E qual é o antídoto contra o pecado? É a vida de santidade. Porque santo quer dizer o quê? Separado. Kadosh, no hebraico, Hagios, no Novo Testamento. Deus quer uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida exclusivamente dedicada a Ele. E como é que isso é possível, meu pastor? O senhor não sabe as tentações que eu passo? Na área tal, na área tal. Eu não sei mesmo não. Cada um é que sabe o tamanho da luta que enfrenta, não é verdade? Como diz o ditado popular, cada um sabe onde é que o calo dói. Mas eu sei de uma coisa: se você colocar a sua vida em submissão, em sujeição ao Espírito Santo, Ele, o Espírito Santo, é quem vai te fortalecer. Ele, o Espírito Santo, é quem vai te capacitar. Ele, o Espírito Santo, é quem vai te ajudar a vencer. Eu tenho 35 anos quase que sou pastor. Olha para mim, igreja, por favor. Eu já vi muita gente se levantar de peito estufado, condenando um monte de gente porque fazia isso e aquilo outro. Passado um tempo, descobriu-se que essa pessoa fazia coisas muito piores. Então, quando a Bíblia nos desafia a viver uma vida de obediência e de santidade, ela está nos desafiando a morrermos para nós mesmos com as nossas paixões. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: outrora erais trevas, mas agora sois luz. Andai, portanto, como filhos da luz. Nós somos chamados a viver na luz. A luz revela o que está oculto. A luz da palavra, a luz do Evangelho, a luz da presença de Cristo, representado pelo Espírito Santo, vai nos desmascarando para nós mesmos e vai nos mostrando: epa, isso aqui não é de Deus não. E aí você vai se negando a si mesmo. E aí é que vai provando o quanto você ama Jesus. Quando eu conheci Nilza, comecei a namorar com ela, tinha coisas em mim que ela não gostava. E eu fui mudando. Ela nunca me exigiu, mude. E teve coisas que ela também mudou. E teve coisas que 35 anos depois ainda está do mesmo jeito. Mas teve muita coisa que eu mudei sem ela me pedir. Isso acontece com todo casal, sim ou não? Por exemplo, eu conheço um casal, eles não são evangélicos, que ela fumava muito. Ela fumava.
E quando ele ia beijá-la, ele dizia que parecia que estava beijando um cinzeiro. É sério. E ele não fumava, ele detestava cigarro. Ele disse, olha, eu te amo muito. Eu não vou exigir que você pare de fumar, mas se você continuar fumando, eu não vou ter condição de continuar com você, porque eu sinto nojo do cheiro e do gosto do cigarro que está em você. Essa mulher começou a fazer tratamento de tudo quanto foi tipo. Mascava chiclete, não sei o quê, lutava, venceu o vício do cigarro. Por que ela venceu? Porque mais importante era estar com aquele homem que ela amava do que fumar o cigarro. Existem muitas coisas que se tornam vícios, que estão impregnadas em nós, que nos aprisionam a este mundo, que nos levam, nos induzem e conduzem ao pecado. Mas quando amamos de verdade a Jesus e decidimos segui-lo, cumprimos aquilo que ele disse em Marcos. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E cruz é símbolo de morte, de sacrifício. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você morre um pouco a cada dia. Quando em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele está falando de um sacrifício em vida, santo. Ele está falando de uma coisa consagrada e agradável. Quer dizer que dá prazer, que dá satisfação a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é a você. Não é para você, não é por você, é porque você ama a Deus. E quando você ama, você agrada quem ama. Uma mulher está grávida. Primeiro filho. 2h da manhã ela acorda. Bem, o que foi? Bem, vai parecer que foi alguém, mas não foi. Eu estou com vontade de comer uma acarajé. Se você não arranjar um acarajé, o menino vai nascer com a boca de acarajé. Você pode até não achar, mas dependendo do nível de amor que você tenha por essa mulher, você pega moto, carro, bicicleta, sai de pé e vai pela rua. Oh Deus, ajuda que aquela mulher do acarajé ainda esteja aberto ali, eu vou ver se eu acho o acarajé para o meu amor. E quando você volta e chega com a maior alegria do mundo, depois de rodar a cidade quase toda, e diz: amor, eu fui achar o acarajé lá no Quidé, ó. Um guarda ali me falou que no Quidé tem uma pessoa que fica até de madrugada. Comprei 2 acarajé para você. Passou a vontade. É claro que eu contei uma coisa jocosa, engraçada. Mas o que eu estou tentando dizer é que quando você ama, você se esforça ao extremo para agradar a quem ama. E aí eu faço uma pergunta olhando para você, olha para mim. Você ama Jesus? Quanto você ama? Até onde você está disposto a sacrificar a si mesmo por amor a Jesus? Isso me dá prazer. Isso me realiza, isso me satisfaz, isso me envaidece, isso me faz sentir especial, isso é bom, isso é gostoso, mas Deus não quer. Então, por amor a Jesus, eu vou dizer não. E em troca, Jesus vai te dar muito mais e muito além do que você pode imaginar. Tenho dito isso a várias pessoas. Quem decide abandonar a vida de pecado, quem renuncia à vida mundana, quem renuncia às inclinações da carne e chega para Deus e diz: Deus, eu vou fazer um pacto contigo. A partir de hoje eu vou viver uma vida de santidade. Mas me abençoe, Senhor. Me ajude a ser forte. Me leve para um lugar de honra. Tenha compaixão de mim. Se você andar em fidelidade, Ele vai te abençoar. Desde os dias de Abraão até hoje é assim. Ele diz: anda na minha presença. Gênesis 12 e Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito quer dizer, anda coerente com a minha palavra. E eu te abençoarei grandissimamente. A bênção que Ele prometeu a Abraão, ela está disponível para quem quer viver em fidelidade. Tem alguém assim hoje aqui? Diga amém. Você quer viver isso? Glória a Deus. Concluindo, a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar agora, é um momento que nos leva, que nos remete a uma memória, a uma lembrança de transformação que nós passamos um dia, quando recebemos a Jesus como Salvador. A ceia é mais que uma experiência religiosa,
É mais que uma experiência física. A ceia é uma experiência espiritual. Não confunda espiritual com mística, porque mística tem a ver com magia, com rituais, com segredos misteriosos do sobrenatural. Mas o espiritual tem a ver com a manifestação viva do Deus vivo em sua vida. Tem a ver com o Espírito de Deus falando com o seu espírito. Jesus Cristo disse que Deus é espírito, e importa que quem o adore em espírito e em verdade. Portanto, hoje ao comer do pão e beber do cálice na ceia, lembre-se que ali não é o corpo de Cristo, mas é um símbolo do seu corpo. Lembre-se que ali não é o sangue de Cristo, mas é um símbolo do seu sangue. Ao beber do cálice e ao comer do pão, lembre que um dia, há 2000 anos atrás, Ele se entregou por você. E você hoje tem a obrigação de se entregar pelos seus irmãos e pelo reino dele. Quem recebe essa palavra?